Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 15 de junho de 2017 e eu vou aproximar a câmera para que vocês possam ver o assunto que eu vou tratar hoje. Mas mais especificamente é sobre as questões eleitorais de 2018. Então é muito importante que vocês vejam esse vídeo, divulguem, porque... mas por que está tão antecipado isso, Antônio? Simples. Tem uma situação que está acontecendo agora que vai influenciar em 2018. E se nós não tomarmos uma providência, isso vai acontecer de fato. Né? É algo bem preocupante de fato. É a situação de estrangeiros poderem votar no Brasil. Antônio, isso é loucura. É? Então tá. Vamos trazer aqui. Assim, ó. Vamos começar pela realidade. A comissão do Senado aprova permissão para estrangeiro participar de eleições. Então, a ficção já deixou de ser ficção. Caso vocês não se deem conta, caso vocês não se lembrem, isso estava naquela PEC que estava sendo votada, né, que foi aprovada pelo Congresso, e que o projeto de emenda constitucional, né, e que foi sancionada parcialmente pelo presidente da República, com esta parte sendo suprimida. Ou seja, ela foi vetada. Essa parte de direitos políticos para estrangeiros foi vetada pelo presidente da República, Michel Temer. No entanto, agora, em 14 de junho de 2017, ou seja, ontem, né, em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 14, a permissão para que estrangeiros possam votar e ser votados em eleições municipais do Brasil, do país. A medida agora passa a ser votada pelo plenário da Casa, ou seja, plenário do Senado. Tá? Autor, senador licenciado e ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, é o autor da PEC, né? E ele está licenciado por corrupção, óbvio, né? Aí, o autor da proposta é o senador licenciado e ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo. E estende para todas as nacionalidades em direito que hoje é restrito a brasileiros, nascidos no país ou naturalizados, e aos portugueses, como diz na Constituição. A PEC prevê que os direitos a votar e ser votado, porém, é condicionado a acordos de reciprocidade entre Brasil e outras nações, ou seja, só poderão participar das eleições municipais naturais de países que também permitam a participação de brasileiros em suas eleições. Ou seja, se esse acordo for formalizado com a Venezuela, tá tudo limpo, gente. Com Cuba, tá tudo limpo. Com a Rússia, tá tudo limpo. Com aqueles países da África, do continente africano que são ditaduras, tá tudo limpo, sem estresse, desde que a gente possa votar lá também. Tá? Com a Coreia do Norte, tudo limpo. Com a China, tá tudo limpo, sem problema nenhum, desde que a gente possa votar lá. Vocês entenderam? É isso aí. Na justificativa da proposta, Nunes Ferreira cita diversos locais onde a permissão para estrangeiros participarem das eleições já é adotada, como Dinamarca, Suécia e alguns cantões suíços em eleições regionais. Legal. Ele não cita os outros que eu citei. Registramos que o direito ao voto pode ser admitido sob condições de reciprocidade e de permanência por um determinado número de anos, por ser membro de um conjunto de países. Caso como o ETA, ou decorrente de acordos bilaterais entre Dinamarca, Suécia, Islândia e Noruega. Só citam os bons, né? E por ser membros de integração política regional, caso da União Europeia, que permite votar e ser votado seus
cidadãos, afirma Nunes Ferreira na justificativa da proposta. A PEC foi aprovada sem discussões em uma sessão da CCJ esvaziada, com a presença de apenas 4 senadores. Apenas 4 senadores. O relator do texto foi o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Ora, vejam só, que reviravolta, o Antônio Anastasia, o cara que pediu o impeachment da Dilma, o relator, né, do impeachment da Dilma. Justo ele me faz essa. Vice-presidente da comissão. Nesta comissão, é uma comissão que o presidente é o Edson Lobão, o vice-presidente é o senador Antônio Anastasia. Olha quem faz parte dessa comissão: Roberto Requião, Renan Calheiros, Garibaldi Alves, Gleisi Hoffmann, Lindeberg Farias. É uma turminha boa, né? Se esses 4 estivessem lá, já bastava, não precisava dos outros. Pois então. Aí, eu dei uma olhadinha na questão. Aí, uma questão que pouca gente lembra. A questão. Eu vou até trazer de volta, falar um pouquinho com vocês, depois eu trago de volta ali. Lembrar algumas coisinhas. Vocês devem lembrar, além desses fatos que eu estou trazendo para vocês, a maioria não deve lembrar, mas algumas pessoas vão lembrar. Aquelas pessoas que votaram nas últimas eleições, elas vão lembrar. A gente não podia votar com carteira de identidade, a gente só podia votar com título de eleitor. Porque o documento oficial era o título de eleitor. E aí a gente chegava lá, apresentava o título de eleitor e tinha o número do título de eleitor, a pessoa pegava pelo número e encontrava facilmente, através do número, a seção, a zona e a seção, encontrava o teu nome e tu podia votar. Não está em ordem alfabética, está em ordem numérica. E numa eleição onde um projeto de lei do PT passou na Câmara, passou no Senado, passou nas comissões, foi aprovado, foi sancionado e foi aprovado até pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Há uma semana foi feita uma campanha no governo do PT durante meses de que 2 documentos seriam utilizados dali para diante para que trouxesse mais credibilidade para o voto eleitoral. Dali para diante seria muito mais difícil de se burlar o voto, né? Pois bem, o que aconteceu? O documento oficial para se votar foi retirado. Porque uma semana antes saiu uma pesquisa de que aquela situação dos 2 documentos poderia prejudicar o eleitor que não tem ou perdeu um dos 2 documentos e que não tinha como ir lá votar. Então qualquer documento com foto ia valer. E aí eles tiraram o documento oficial, que é o título de eleitor, e ele não consta mais como documento oficial para se votar. É um documento figurativo. E eu até vou provar isso agora para vocês. Vou provar, logo em seguida eu provo. E vou provar também a questão essa dos documentos que são necessários e a forma como a Constituição vê essa questão do estrangeiro aqui no Brasil. E aí vocês vão se dar conta
de que existe alguma coisa de errado no Tribunal Superior Eleitoral, existe corrupção dentro do Tribunal Superior Eleitoral, induzindo ao erro no voto, promovendo a indução ao erro no voto. Então a questão é do Legislativo e do Judiciário. Não é só do Legislativo, é do Legislativo e do Judiciário, que acabaram criando uma presepada, um monstro jurídico, onde até os próprios documentos acabam sendo atrapalhados pela questão técnica. Porque a própria Constituição foi danificada para que houvesse a corrupção dentro do processo eleitoral. E agora eles querem trazer estrangeiros não só para votar, mas também para serem eleitos no Brasil. Estrangeiros para que não podem, o cargo exclusivo de presidente da República não dá, mas ele pode ser senador, deputado federal, deputado estadual, talvez até governador. Só não pode ser presidente da República. Até governador pode. Um estrangeiro. Qualquer estrangeiro. Desde que nós possamos também votar lá no país deles. Pode ser esses países que estavam sendo citados? Podem. Os do bem e os do mal. Se houver acordo, não tem problema. Tá? Não tem problema. O cara não precisa nem saber falar direito a nossa língua. Não precisa. Ele, tendo condição parcial, ele já vai e sai candidato e pode ser eleito. Não importa. Não importa. Eu vou trazer e vou mostrar para vocês essa realidade. Aqui nós estamos no site www.planalto.gov.br. Aquele site que eu estava mostrando aquela situação antes, esse site aqui é do Estadão, tá? Essa notícia não é uma notícia falsa, é uma notícia que vem do Estadão, tá? O outro que eu mostrei, essa questão da comissão, é do Senado Federal, o site oficial legis.senado.leg.br, composição, sem cedilha e sem tio, underline comissão também sem tio. Esse aqui é dispensável. Esse aqui, Constituição Federal, tá? A Constituição Federal eu busquei direto no site do Planalto, www.planalto.gov.br/C civil_Constituição/Constituição.htm. E aqui nós vamos direto no artigo 14. Vamos direto no artigo 14. Parágrafo 2º. Tentar aproximar o máximo possível. O artigo 14 é: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Item 1. A nacionalidade brasileira. Tá? Então essa é essa nossa, aqui está
Ó. Tentando aproximar para que... Capítulo 4 dos direitos políticos, tá? Trazendo um pouquinho de volta. E agora por último, ano 2010, número 087, Brasília, terça-feira, 11 de maio de 2010, página 35. Diário da Justiça. Isso aqui é o site www.tse.jus.br/eleições sem cedilha e sem tio, /eleições anteriores /eleições 2010 /arquivos /norma em vigor 23.208 PDF eleições 2010. Em outras palavras, é a norma em vigor 23.208. E aqui está, resolução número 23.208. Introdução número 12-59.2010.6.00.0000. Classe 19, Brasília, Distrito Federal. Aqui. Relator, ministro Arnaldo Verziani. Interessado, Tribunal Superior Eleitoral. Ementa. Dispõe sobre os procedimentos. Isso aí, gente, só para quem não entendeu ainda, isso aí é a regra que vai nortear a próxima eleição. Porque o que acontece agora, existe o voto, né, com a digital. Então, tu tem agora a biometria. E aí, como é que vai funcionar a questão da biometria no Brasil? Tem regras, né? Então, vamos ver como é que são essas regras. Já com a biometria. Ementa. Dispõe sobre os procedimentos especiais de votação nas sessões eleitorais dos municípios que utilizaram a biometria como forma de identificação do eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe confere o artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral e o artigo 105 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir a seguinte instrução. Artigo 1º. Nas sessões eleitorais dos municípios que utilizarão a biometria como forma de identificação do eleitor, serão admitidos a votar os eleitores cujos nomes estejam incluídos no respectivo caderno de votação e no cadastro constante da urna. Lei 9.504 de 97. Artigo 62 do caput. Parágrafo 1º. Também poderá votar o eleitor cujo nome não figure no caderno de votação, desde que ele, em apresentando o respectivo título ou seu número, seja reconhecido pelo sistema biométrico de identificação. Então, a biometria está superando até o próprio livro. Se a biometria definir que alguém é eleitor, essa pessoa vai votar. Parágrafo 2º. Caso apresente título correspondente à sessão, mas não conste no cadastro indicado no caput deste artigo, nem seja reconhecido pelo sistema biométrico de identificação, o eleitor não poderá votar, devendo a mesa receptora de votos reter o título e orientar o eleitor a comparecer ao cartório eleitoral para regularizar sua situação. Artigo 2º.
Serão observados os seguintes procedimentos especiais na votação. 1. O eleitor, ao comparecer à sessão e antes de adentrar o recinto da mesa receptora de votos, deverá postar-se em fila. Aqui está escrito Diário da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, documento assinado digitalmente conforme MP número 2200 de 2/2001, de 24 de 8 de 2001, que institui a infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br. Ano 2010, número 087, Brasília, terça-feira, 11 de maio de 2010, página 36. 2. Admitido a adentrar, o eleitor apresentará o seu título de eleitor ou declarará o seu nome à mesa receptora de votos. 3. O componente da mesa localizará o nome do eleitor no caderno de votação. 4. Localizado o nome do eleitor no caderno de votação ou o número do respectivo título, o componente da mesa inserirá o número do título no terminal da urna. Não sei se vocês estão se dando conta aqui. Aqui está se falando bastante em questão de título, né? Eu não vou ler toda a questão aqui, mas vocês já viram que eu falei título algumas vezes aqui, né? Pois é. Tudo bem. Tudo bem. Sem estresse. Artigo 3º. São documentos oficiais para comprovação da identidade do eleitor. 1. Carteira de identidade ou documento de valor legal equivalente, identidades funcionais. 2. Certificado de reservista. 3. Carteira de trabalho. 4. Carteira nacional de habilitação com foto. Parágrafo único. Não será admitida certidão de nascimento ou de casamento como prova de identidade do eleitor no momento da votação. Opa! Onde é que está o título de eleitor aí, gente? Onde é que está o título de eleitor? Vou trazer de volta. Trazendo de volta. Alguém ouviu falar em título de eleitor como documento oficial aí? Vocês estão percebendo o contraponto da coisa? Eles falam o tempo todo em título de eleitor na própria resolução, mas não é um documento oficial para a votação. Não é. Cabe a nós brasileiros duas situações. Cabe aqui duas situações. Primeiro, a comissão fez um golpe para aprovar essa proposta que já foi rejeitada pelo presidente da República, que já foi rejeitada pela sociedade, foi rejeitada pelo presidente da República, que já foi vetada pelo presidente da República, do direito político de estrangeiros, deles serem votados e votarem. Isso já foi naquela PEC que estava sobre a questão dos direitos dos estrangeiros no Brasil. Aquilo ali estava embutido esse projeto. Já estava embutido esse projeto. Quando estava fazendo aquela lei de migração do Brasil, a lei migratória do Brasil, para tomar as resoluções necessárias, um dos projetos era esse. E era um projeto, um dos mais polêmicos que tinha, onde os direitos políticos de estrangeiros, onde os estrangeiros poderiam votar e ser votado, para fazer a manipulação eleitoral, que se os brasileiros não querem votar, olha só,
O brasileiro não está nem se importando com o voto. Quer votar nulo, quer se abster de votar, quer voto facultativo, não quer ter obrigação de pagar multinha por se abster de votar, não quer nada com o voto. Mas os estrangeiros querem o teu direito de votar e querem ter o direito de escolher os teus líderes. Os líderes dos brasileiros. E vocês vão deixar. Vocês vão querer. Porque vocês não estão nem aí com o voto. Para vocês, todos os políticos são corruptos. E vocês não querem votar. Mas os estrangeiros querem ter o direito de votar e escolher os teus líderes, as pessoas que vão mandar em ti, os teus governantes. É pouco? Não bastasse essa situação, o golpe do próprio TSE confirmado em resolução, em governo petista. E eu venho anunciando isso há anos, sobre esta situação, que agora vai ser agravada. Então a gente não pode deixar passar na Câmara, não pode deixar passar no Senado, vai estar sendo votado agora no plenário do Senado. Passou da CCJ do Senado, vai para o plenário do Senado ser discutido isso. E a gente não pode deixar passar. Não pode deixar passar. Porque já foi inclusive vetada essa questão pelo presidente da República, pelo Michel Temer. E não bastasse essa situação, a gente ainda tem que recorrer, solicitar que volte o título de eleitor como documento oficial. Precisa voltar. Porque senão é um documento sem finalidade, sem função nenhuma. E acaba atrapalhando na questão do combate à corrupção. Por quê? Porque todas as pessoas que votam sem documento ou com documento com foto qualquer, e até agora se estrangeiro vier com essa história também, o que vai acontecer é que esses documentos quaisquer servem para burlar. Por quê? Está escrito ali. Está escrito ali. Tu coloca teu dedão lá, a máquina te reconheceu, mesmo que tu não tenha documento nenhum naquela sessão, tu tem direito de votar. E se a máquina for forjada para isso? E se a máquina tiver adulterada para poder te reconhecer naquela sessão e tu poder votar? E se ela tiver adulterada para tu poder votar em todas as sessões e tu ficar correndo de sessão em sessão o dia inteiro só para votar? E tu for reconhecido de nomes diferentes, mas com a mesma digital em todas elas? Como é que fica? Ah, não pode fazer isso? Claro que pode. Tem como fazer. Tu sabe que dá. Dá para fazer isso sim. E aí? Só com a digital tu pode votar sem documento nenhum. Tá escrito ali. Tá bom para vocês isso? É suficiente para vocês isso? 2018 já nos espera dessa maneira. Se nós não fizermos algo agora, isso vai permanecer desse jeito. Pergunto para vocês, vocês vão fazer alguma coisa? Vocês vão se manifestar? Ou vocês vão ficar quietos? Vocês vão divulgar esse vídeo ou não? A minha parte eu fiz, eu denunciei, eu provei. Você vai fazer a sua? Muito obrigado pela atenção dispensada.